É o Salmo de número 1. E logo em seguida, nós iremos ler o Salmo de número 128. Já vai guardando aí o Salmo 1 e o Salmo de número 128. Quantos irmãos procuram? Quero aqui agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, que nos concede a oportunidade de estar aqui com os irmãos, trazendo uma porção da palavra dele, né, para dividir com os irmãos. Agradeço também ao pastor desta igreja, que nos fez o convite, de casal abençoado, né, que é uma honra ter pastores como os que vocês têm, e sou muito feliz, né, por esses pastores, no qual são dos nossos ministérios. São pastores abençoados, visionários, pastores que têm um propósito de Deus de ganhar almas e de que elas sejam abençoadas, né? Então, sou muito feliz por isso. E agradecer a cada um dos irmãos pela paciência de me ouvir aqui, né? De vez em quando a gente vem aqui e alguns irmãos têm tido a paciência de nos ouvir. Os irmãos encontraram? Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer prosperará. Aleluia, glória a Deus, né? Agora, irmãos, eu quero que vocês acelerem lá para o Salmo de número 128. Que esse salmo é conhecido como o Salmo da Família, né? Irmãos, encontraram? Aqui ele diz algo parecido, semelhante com o Salmo 1. Ele vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Aleluia. Sente-se glorificando ao Senhor, exaltando esse Deus poderoso. Nessa noite, meus queridos, nós fizemos a leitura de 2 salmos. Como os irmãos conhecem, salmos são uma espécie de cântico. E há 150 salmos na Bíblia e todos eles têm algum propósito, né? Alguns falam sobre bênção, outros falam sobre a salvação, outros falam sobre perdão, outros falam sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Tem salmos messiânicos, tem salmos que falam sobre diversas situações. E todos eles são trazidos, né, para nós hoje como aprendizado. Na verdade, há mais de 3.000 salmos, mas na nossa Bíblia, né, nós temos aqui esses 150, no qual foram trazidos e todos eles são bênção para as nossas vidas. Mas logo o Salmo de número 1 é um salmo que ele é muito interessante, porque ele vem fazendo a comparação de 2 tipos de pessoas. Ele vem falando do homem que teme ao Senhor e do homem que não teme ao Senhor. Se você for dar continuidade no restante do versículo, ele vai dizer, diferente de tudo isso que eu li aqui, é o ímpio, né? O primeiro homem, ele é aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e tudo que ele fizer vai se dar bem, e várias bênçãos são para esse homem. Mas diferente dele, vai estar no versículo logo na seguida, ele vai dizer, é o ímpio. E ele vai falar de que o ímpio não tem sossego, não tem prazer, não tem descanso, né? Que a sua alma é atormentada, entre outras situações, ele vai falar relacionado ao ímpio. E no Salmo de 128, no qual eu li aqui, ele traz isso sobre o homem que teme ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre esse homem, sobre como fazer para ser abençoado, né? Dentro desse Salmo, nós encontramos aqui algumas dicas dadas por Deus para que seus filhos venham ser abençoados. E eu espero, juntamente com você, pegar aqui todas as chaves necessárias para que o Senhor venha abençoar a minha e a sua vida. A primeira coisa que ele vem falando aqui de número 1, no Salmo 1, verso 1, é:
bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele nos traz aqui que há algo, né, aí fora, um conselho aí fora, que não é o conselho aqui dentro da casa de Deus, que as palavras que você ouve aqui pelos seus pastores, pelos irmãos que vêm pregar, pelos ensinamentos, através da Bíblia ou a palavra de Deus, ou quando você mesmo está na sua casa orando, lendo a Bíblia você mesmo, buscando esse conhecimento, você pode adquirir coisas maravilhosas. Mas quando você está buscando conselhos aí fora, você pode ser prejudicado. Aqui ele vai dizer bem-aventurado, isso significa que vai ser feliz. Esse é um homem que com certeza vai ser muito abençoado, o que não anda segundo esse conselho dos ímpios. O que eu quero dizer aqui, se você for por aí fora, hoje, relacionado a qualquer problema que você tiver na sua vida, no casamento, vida financeira ou em situações, vão ter pessoas talvez no mundo que tenham bastante conhecimento, pessoas às vezes de dinheiro, que vai lhe dar algum conselho. Mas às vezes tem pessoas que vão lhe dar conselhos que vão lhe afundar. Se você for falar sobre casamento com uma pessoa que é do mundo, ela com certeza vai te dar um conselho que não vai ser muito proveitoso. Os conselhos das pessoas que a gente trabalha, que a gente conhece, que não conhecem a Jesus, elas são totalmente deturpadas da vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo anda contrário à vontade de Deus. O caminho do céu é para cá e as pessoas do mundo estão andando para cá. Ó. Quando você quer andar para o céu e andar conforme a vontade de Deus, geralmente você tem que andar se confrontando, se batendo com a vontade do mundo. O mundo manda você pecar, manda você não pagar impostos, manda você ser caloteiro, o mundo manda você fazer coisas erradas, e parecendo que vai dar bem, parecendo que você vai conseguir, parece a facilidade, você tem que ter o jeitinho, você tem que enganar, você tem que mentir. Não custa nada você enganar alguém, você mentir, você passar a perna em alguém. É isso que o mundo te ensina para você prosperar e ser vitorioso. O mundo quer passar por aí coisas que no casamento é difícil. No mundo aí você está aí fora e o cara, eu sou casado, minha esposa, tudo direitinho. Os conselhos do mundo é para que você traia a sua esposa, para que você gaste seu dinheiro no vício, para que você faça coisas que não agradam a Deus e que isso também prejudica no seu financeiro. Quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade verdadeira da Bíblia, ela abrange inúmeras situações. Ela não abrange simplesmente a sua vida financeira, que eu espero que através de hoje, né, e de várias coisas que aconteceram nessa campanha, você seja ricamente abençoado. Mas a prosperidade em qual eu falo aqui é uma prosperidade completa. É no seu casamento, é na saúde, é no seu relacionamento com seus filhos, é no seu relacionamento com a sua família, seus irmãos, sua mãe. É no seu trabalho você prosperar, nem sempre é só ganhar mais, mas você ser reconhecido lá, você ter um bom relacionamento com as pessoas honrarem aquilo que você faz, onde você estiver. Isso é a verdadeira prosperidade. Porque tem muitas pessoas no mundo que são milionárias, que visam lucro, que têm milhões, bilhões, e são depressivos, tristes, não têm felicidade. E uma das coisas que ele diz aqui, lá no Salmo 128, aqui, feliz serás. A felicidade é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, porque a pobreza também não compra felicidade. Não venha com essa ideia de que o dinheiro não compra felicidade, né? Então a pobreza também não. Então não busque ser pobre, que na pobreza você não vai garantir felicidade. Mas a verdade é que se você buscar o dinheiro pelo dinheiro, você acaba tendo ele como o seu Senhor e o seu Deus, e ele vai dominar o seu desejo. E tem uma frase de um pensador que é muito boa, né? Que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo senhor. Ele é um péssimo patrão. Porque se você for escravo do dinheiro, ele vai consumir todas as suas forças, sua energia, sua família. Tudo que você tem, ele vai destruir em troca de ter isso aqui. Só que se você usar o seu dinheiro dentro da casa de Deus para abençoar a sua família, a vontade de Deus para os crentes, para o servo de Deus fiel, é que você abençoe a obra dele, abençoe a sua casa, honre a Deus com o dinheiro que ele te dá. A gente diz que os 10% são de Deus e os 90% são nossos. Isso na verdade é um erro. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos oferece. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, 100% daquilo que Ele me deu, eu tenho que utilizar totalmente para Deus, louvando a Ele. Quando eu faço algo na minha casa, para minha família, para os meus filhos, quando eu estou doando algo para alguém, quando eu estou abençoando a obra do Senhor, mesmo que não seja com dízimo, uma oferta que eu estou dando para a igreja, eu estou sendo mordomo do Senhor. Eu estou usando o meu dinheiro para louvar o nome de Deus.
Porque quando eu não sirvo a Deus, o cara usa o dinheiro na boca de fumo, usa o dinheiro no vício das drogas, usa o dinheiro com aposta, usa o dinheiro com 1001 coisas que não agradam ao Senhor. E eu, sendo mordomo do Senhor, eu agora uso todo o dinheiro que eu tenho, tudo que eu tenho para servir a Deus. E quando você faz bem para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, com o dinheiro que Deus te deu, você está louvando a Deus com ele. Porque você está usando ele com sabedoria, né? E quando você abençoa a obra dele também, não precisa nem falar de dízimo aqui, né, irmão? Porque se você não for dizimista, já quebra qualquer outra coisa que a gente possa falar aqui sobre bênção. Mas aqui ele vai falar sobre o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. É interessante esse texto porque ele vai falar, não anda. Andar aqui fala sobre várias ações, né? Vários verbos em ações. Andar, deter e se assentar. Isso aqui ele vai falando de como o homem pode se corromper e se deixar levar pelas coisas desse mundo. Quando a gente está andando ainda há uma esperança, né? Você está andando aqui e está ouvindo só os conselhos, mas você ainda está caminhando ainda aqui. E você está indo ouvindo os conselhos, mas quando você se assenta, você se para, quando você se detém, você já se deixou levar por aquilo ali. Mas quando você senta totalmente, você se deixou totalmente se contaminar. Você já faz parte daquele conselho. Você já faz parte de tudo que os ímpios trazem para você. E você não só perdeu as bênçãos do Senhor, como também você vai perder a sua alma e a sua salvação. Mas na verdade eu não quero falar sobre esses assuntos. Aqui eu quero falar sobre o 2 e o 3, que esses são os assuntos no qual eu quero trazer. Ele vem dizer, você não, no 1, vem falando sobre você não ouvir, nem se deter, nem parar, não se assentar em nada que aquilo que o mundo traz para você. Só para fechar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender isso. Não é daí que a gente deve buscar conselhos. O mundo não é a opção para a gente, para que a gente possa ouvir, dar ouvidos ou imitar ou fazer nada parecido que o mundo traz. O mundo não é a nossa base de conhecimento. Agora no versículo 2 ele vai dizer de onde eu tenho que trazer o conhecimento para que eu possa ser próspero, para que eu possa ser vitorioso. Ele vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é algo que pode parecer muito clichê, quando a gente fala que a gente tem que meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Mas hoje é uma coisa em que a igreja é muito carente. Infelizmente a igreja hoje, nos dias atuais, ela é muito carente da necessidade de compreender, entender e buscar a palavra de Deus. Não só como um amuleto ou algo qualquer. A Bíblia ela não pode ser simplesmente um livro aberto na minha casa, onde eu digo, ele está lá para abençoar a minha casa. Eu sempre gosto de lembrar que em muitas casas a gente vê por aí a Bíblia aberta no Salmo de 91 ou 23. Você chega na casa da pessoa, tá lá, a Bíblia está lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo de 91 e está abençoando minha casa. E a pessoa acha que esse tipo de atitude é necessária. Não é isso que Deus quer de você. Ele não quer simplesmente que você abra a sua Bíblia ou tenha a Bíblia como um amuleto. Porque a Bíblia aberta no Salmo de 91, se você não seguir aquilo que a Bíblia diz, ela não vai ter utilidade nenhuma. Ela não vai te proteger, o Salmo de 91 aberto. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus estava no deserto, Satanás usa uma palavra que está no Salmo 91 para confundir Jesus. Primeiro ele fala, Jesus estava com fome, ele vai dizer, se realmente for o Filho de Deus, torna essas pedras em pão. Jesus vai falar, mas nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus já nos deixa lá a dica, é o seguinte, que eu tenho que viver da palavra de Deus. E a próxima de Satanás é o que ele fala do Salmo 91, ele vai dizer que se lançares daqui, está escrito que se nenhuma pedra tropeçares. Esse versículo está no Salmo 91, que o Senhor ia colocar anjos para guardar o Senhor se ele tropeçasse numa pedra e tal. Se Jesus não conhecesse a Bíblia e dissesse, é verdade, está escrito isso daí, então eu posso tentar contra o Senhor meu Deus, então eu posso fazer isso. Não, mas Jesus não só deixava o Salmo 91, ele conhecia. Mas além de conhecer, quando a palavra diz aqui, tem o seu prazer na lei do Senhor, isso é buscar conhecer. Mas ele vai dizer, medita nela de dia e de noite, é um relacionamento diferente. Quando eu só leio, às vezes parece só uma história ou um conto. A palavra de Deus, quando ela é somente lida, como ela é somente assim, ela é como se fosse um conto de fadas, porque a gente ouve a história e é como se não fosse real.
quando eu começo a praticar isso daqui na minha vida e colocar ela em ação, ela vira algo vivo. A palavra de Deus, ela só é viva quando eu começo a viver ela. Ela está ali e ela não vai ter efeito nenhum sobre a minha vida, não vai ter bênção nenhum sobre a minha vida, ela não vai ter nada ali se eu não praticar isso. Você pode ler o versículo mais lindo que for pela manhã, de bênção e de maravilhas, e você olha, nossa, que versículo bonito, mas ele não vai fazer parte da sua vida se você não andar conforme esses preceitos da palavra de Deus. E às vezes nós erramos em muitos preceitos, a gente deixa de fazer muitas coisas. O primeiro, lógico, é o dízimo. Se você não dizimar, você com certeza não vai ser abençoado. E muitas outras coisas nós temos que fazer para abençoar a obra de Deus, que está na Bíblia e a gente não faz. Lembrando desse texto aqui, sobre fazer algo, eu lembro de Obed-Edom, né? Obed-Edom era um homem que ficou com a arca da aliança por 3 meses na casa dele. E ele foi ricamente abençoado. Mas antes disso, a arca tinha ficado por anos na casa de Aminadab e nada aconteceu na vida dele. Sabe por quê? Porque quando a arca ficou na casa, para simplificar a história, quando o povo de Deus numa guerra perdeu a arca da aliança, ela ficou num povo estranho. E o povo estranho quis tirar onda com a arca da aliança. Então Deus colocou chagas neles, várias feridas, e eles mandaram de volta para tirar deles, porque eles não queriam aquilo. Mas ficou na casa de um homem. Eles levaram para a casa de um homem a arca da aliança. E aquele homem de Aminadab, nada aconteceu na casa dele, porque ele deixou encostado ela ali no canto. E nada aconteceu. Não aconteceu uma bênção, uma vitória, a vida dele não aconteceu nada de bom. Então Davi, muitos anos depois, passou o reinado de Saul, até Davi assumir o trono. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele faz, eu vou lá buscar a arca da aliança, porque a arca da aliança é a presença de Deus. E quando ele resolve buscar a presença de Deus de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi, ele então tem a ideia de trazer. Só que quando Davi traz, ele traz em cima de alguns bois. E a palavra de Deus dizia a forma correta de trazer, que era em cima dos levitas. Não era de nenhum outro animal. E a cada uma certa distância tinha que fazer um sacrifício. Mas Davi não faz dessa forma. E quando um dos bois, ele acaba tropeçando, a arca vai cair e um dos levitas mete a mão e Deus mata ele ali mesmo, o levita. Então Davi para e fala, não, a gente vai deixar aqui, a gente não vai levar dessa forma. Deus deve estar triste da forma que a gente está conduzindo. E eles levam para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um geteu. Ele nem era da casa do povo de Deus. Mas ele recebeu a arca da aliança, que era a presença de Deus, e ele agora começa a adorar e venerar ela. Ele coloca ela na sala, num lugar de destaque. E o lugar onde ele coloca, todo dia que ele passa, ele honra a presença de Deus. Ela ficou só em 3 meses na casa dele. Mas a palavra vai dizer que ele foi ricamente abençoado. Porque ele não só estava com a arca lá, mas ele fez daquilo ser verdadeiramente a presença de Deus. Ele honrou onde Deus estava. Então talvez você esteja na mesma cela de alguém que não é próspero, mas se você for lá e resolver realmente, eu vou para essa cela e eu vou receber, eu vou pôr em prática tudo que eu aprendo, eu vou pôr em prática a palavra de Deus, você pode ser abençoado de outra pessoa que está na célula, não. Você pode estar vindo aqui para a igreja e outra pessoa está sendo muito abençoada e você não, porque a pessoa está pondo em prática tudo que ela aprende aqui da palavra de Deus e você não. Então muitas das vezes a gente está indo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, está ali presente, a arca da aliança está na tua casa, mas tu só passa por ela e não faz nada. Então enquanto você não coloca em prática aquilo que Deus quer para abençoar a tua vida, não vai ser abençoado. Você pode estar lá com a Bíblia aberta lá e nada vai acontecer. Você tem que usar isso e viver isso para que a sua vida seja transformada. Para você ser vitorioso, você tem que tomar atitudes de vitorioso. Para você ser vencedor, você tem que tomar posse da vitória. Você tem que dizer assim como diz lá em Hebreus, né? Em Hebreus 13, acho que era no versículo 8, lá. Ele vai dizer que o Senhor é o meu ajudador. Eu vou ousar dizer, o Senhor é meu ajudador. Você tem que dizer essas palavras com fé. Você não pode tomar posse da vitória de qualquer forma. Só dizer porque está dizendo. Não, irmão. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua fé. Você tem que trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo real, mas com ato de fé. Eu tenho uma coisa para te dizer. A tua bênção e a tua vitória, ela já existe no mundo espiritual. Ela já está lá. Ela já existe. Mas para você materializar toda essa bênção, você tem que trazer ela com fé. Você não pode vir para a igreja. Eu venho para a igreja todo dia. Eu estou indo lá. Mas é só um ato social. É uma coisa qualquer. Eu vou para a igreja, eu faço as mesmas coisas.
Aí parece que eu vou para a igreja, faço tudo que todo mundo faz, mas não acontece nada. Por que você está fazendo isso por qualquer forma, de qualquer jeito, só por fazer? Você está igual a Aminadab com a arca lá parada na frente da sua casa? Ou você vai fazer igual a Obed-Edom? Não, Senhor, isso aqui é presença de Deus, é minha prioridade, eu vou valorizar a palavra de Deus, eu vou valorizar a vontade de Deus, eu vou servir a Deus, eu vou te adorar de verdade, Senhor. Esse é o homem aqui do Salmo de número 1. Ele tem o prazer. Sabe o que é ter prazer? Uma coisa é você ler, sabe, por obrigação. Você tem que estudar para um concurso. Aí você lê aquilo lá, parece que, meu Deus, eu tenho que aprender isso aqui. Mas eu odeio isso aqui. Isso é chato, é maçante. A pessoa... Estou falando isso aqui, mas eu nunca estudei para concurso, né? Mas eu vejo o pessoal reclamar aí. Tem que fazer uma prova, eu tenho que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E a pessoa está ali. Mas ela gosta daquilo? Não. Mas ela está fazendo porque tem que passar. A palavra de Deus é diferente. Ela diz, tenho prazer na lei do Senhor. E não é só em conhecer, é em viver ela, em obedecer. Sabe, o servir a Deus, ele não é necessariamente algo penoso. Ah, a porta é estreita e eu tenho que sair sofrendo, me arranhando em espinho. Para, irmão. A porta é estreita porque a gente tem que deixar o velho homem, as nossas coisas erradas, os nossos vícios, os nossos maus costumes. A gente tem que deixar de querer fazer mal ao irmão, querer fazer mal ao outro, a desejar coisas ruins. A gente tem que deixar o nosso ego, a nossa vaidade, a gente tem que deixar isso e vai estreitando a porta. Mas só que não quer dizer que é uma vida de maldição, não. Onde é que está escrito na Bíblia que esse caminho estreito traz uma vida de maldição? Deus quer prosperidade para a tua vida. Jó foi um dos homens que teve a maior de todas as provas. Só que ele teve aquela prova e passou. A vida dele não foi 200 anos de prova, não, irmão. Tem gente que vive na igreja, passa a vida inteira e eu espero que pelo menos no final seja salvo. Mas é uma vida toda de mendigagem, sabe assim, de ganhar no quilo. Senhor, Deus abençoe que hoje eu ganhei um rancho. Foram lá levar um rancho. O cara está 20 anos na igreja e não prospera em nada e não vence em nada, só vive de doação dos outros. Tu acha que é isso que Deus quer para ti? No final pode ser que você seja salvo, que é o mais importante. Isso é indiscutível. Só que não é isso que Deus desejou para ti, não, meu irmão. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que você seja abençoado. Dificuldades vão vir? Vão. Lutas vão vir? Vão. Vão acontecer coisas, situações difíceis? Vão. Mas não é tua vida inteira por isso. Você vai ser abençoado se você viver conforme a vontade de Deus. Então quando você aqui, no Salmo de número 1, ele diz que você tem um prazer, sabe, é uma vida prazerosa servindo a Deus. Sabe, quando você vem para a casa de Deus, você serve a Ele, você lê, você ouve a palavra dEle, entende, e isso confronta às vezes a tua vontade, você vai dizer, não era assim que eu queria viver, mas agora eu vou viver porque é a vontade de Deus, eu tenho alegria em servir a Ele, eu tenho alegria em fazer conforme Ele quer para mim, e nisso você meditar, sabe, você ir para casa, tá, o irmão está falando aqui, vai falar 2 horas aqui, você vai para casa e ainda vai ficar pensando, pior que é mesmo, ó. Eu leio aquele versículo lá falando sobre ser abençoado, mas eu nunca achei mesmo que eu deveria ser. Eu ouço aquele versículo lá dizendo que eu sou geração eleita, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu chego em casa, olho para mim, eu não sou isso. Você é sim, porque a palavra de Deus está dizendo que você é, e você tem que tomar posse do que a palavra diz que você é. Você é abençoado, você é escolhido. Você foi chamado para uma nova vida. Você agora é transformado. Você não é mais o mesmo, você é uma nova criatura. Antes você era maldito, inimigo de Deus, você era escravo do pecado. Agora tu é liberto, irmão. Agora tua vida é transformada. Você vai viver agora para frente. As vitórias estão diante de ti. Ninguém pode impedir a não ser você mesmo. Nem Satanás pode impedir de você ser abençoado. O único que pode impedir é você mesmo. Então tome posse daquilo que Deus prometeu para você. Na Bíblia, milhares de promessas de bênçãos em todas as áreas financeiras, familiar. E às vezes o crente está vivendo as mínguas porque você não está pondo em prática aquilo que Deus quer para ti. Então aqui vai dizer, medita nela de dia e de noite. Você vai para casa e ainda vai ficar pensando no rapaz, aquele irmão falou pior que é mesmo. Agora eu vou ser abençoado. Agora acredita, eu tenho fé, eu vou viver para ser abençoado. Olhou para ser diferente, não é para viver a mesma vidinha que eu vivi antes, não. Amém? Aí agora o versículo 3 aqui, que é uma das partes mais interessantes, que é aí que vai falar sobre prosperidade, que ele vai dizer, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Esse versículo de número 3, ele fala sobre árvore junto a ribeiros de água. Acho que aqui todo mundo deve conhecer um pé de qualquer coisa. E todo pé de qualquer coisa deve precisar de água. Acho que não tem nenhuma árvore que não precisa de água.
Apesar de que tem algumas, como rosa do deserto, tem um cacto, que elas precisam de menos água, né? Inclusive tem um irmão meu, que ele tem um jardinzinho, um monte de cacto, e ele não joga água, ele fica borrifando com aquele borrifadorzinho. De vez em quando ele fica, pai, é muita... Eu ainda não estou nesse nível não, mas ele vai lá, fica borrifando, porque ela só precisa de pouca umidade, né? Ela não precisa de muita água, se der muita água ela morre. Então tem só que borrifar. Mas toda árvore precisa de água. E árvore que não é regada, que não tem água, ela seca, ela murcha, ela acaba. Só que essa água aqui que a gente está falando, desse rio, dessa árvore que medita de dia e de noite no Deus vivo, essa água aqui não é uma água de um rio qualquer. Esse ribeiro de água não é qualquer, não é um rio Barrento, não é um rio Madeira, não é um rio Jordão, não é qualquer outro rio. Quando ele fala desse rio aqui, é aquela água que quando a samaritana estava na beira do poço, Jesus disse, se eu te der dessa água, tu nunca mais terás sede. E quando você tem essa água, ela traz para você, Jesus vai dizer que de dentro de ti, não é, Jesus, não, vai ser de dentro de ti, vai agora ser uma fonte de águas vivas. Lá no texto vai dizer que dentro de ti. Então não é simplesmente que você, vinha água de... Não, você vai ser aquilo que Deus vai usar para ser uma fonte de água na vida de pessoas. Essa água não vai ser só para você, é um ribeiro corrente. Ela vai passar por ti, vai transbordar pessoas. Então além de tu ser abençoado, todo aquele que estiver ao teu redor vai ser abençoado também. Porque essa água que está em ti vai transbordar, vai ter que passar e pessoas vão ser inundadas, encharcadas através da bênção que há sobre a tua vida. Essa bênção é para ti, é para a tua família, é para os que estão ao teu redor. E ele vai falando aqui sobre árvore plantada junto a ribeiro. A gente sabe que... Aí ele vai falar aqui, a qual dá o seu fruto na estação própria. Acho que isso é muito interessante. Porque como a gente é crente, às vezes a gente tem essa ideia de ser abençoado e tudo, né? Toda hora vai dar certo. E sempre vai ser... Vou estar sempre ganhando, né? Quando a gente pensa que Deus é assim, que Ele faz tudo o que eu quero... É como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? Peraí, eu vou esfregar aqui, ó Deus, eu quero isso aqui, ó. Aí ele vai lá, puf. E Deus não é assim. Ele é meu Senhor e eu sou servo. Então eu não posso trazer Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Que tudo que eu quero, no meu tempo, na minha vontade, Ele vai fazer. Falar, Deus, eu quero isso aqui. Tem coisas que Deus não vai atender. Mas Ele sabe o que é bom para a gente ou não. Ele sabe que se talvez Ele tivesse atendido o pedido X ou o pedido Y teu, talvez tu não estivesse mais aqui na presença dEle. Tem um testemunho que o pastor sempre conta de um irmão que pediu para Deus e ganhou um Fiat 147, nunca voltou para a igreja. Vocês conhecem esse testemunho, né? Pastor, eu conheço a pessoa que era lá do bairro onde a gente morava. Essa pessoa nunca mais voltou para a igreja. Mas ele pediu, chorou, fez campanha, foi para o monte e Deus deu. Ele foi num dia, apresentou na igreja o Fiat 147 dele e nunca mais voltou, é desviado até hoje. Então tem coisas que Deus não vai te dar, mas Ele está falando aqui sobre Ele dará o fruto na estação própria. O que significa isso? Toda árvore, ela tem um tempo, inclusive está no tempo da manga, né? Está acabando o tempo da manga. Só que lá em março, não vai ter pé de manga dando manga. Você já viu o pé de manga dando manga em março? Um ou outro aí, uma loucura aí, mas não vai ter. Então, manga vai dar para setembro para frente. Então antes não vai ter. A gente tem que entender que a gente vive de ciclos. Ciclos são fechados, ciclos passam. E a gente dá fruto no nosso tempo certo. E é o nosso fruto. A gente vai ser abençoado naquilo que Deus tem para nos abençoar. Aquilo que Deus tem para nos abençoar é melhor do que aquilo que eu acho que é bênção para mim. Então eu não posso ser um pé de manga e querer dar melancia. Então a gente tem que compreender isso também. Mas vai dar o seu fruto em estação própria. Então você tem uma estação própria, tem o seu tempo exato de você ser abençoado. Você tem que compreender isso. Se não chegou agora, no momento que você está pedindo aqui, tem o tempo certo. E é o tempo de Deus, não é seu tempo. Não adianta a gente contrariar ou confrontar Deus, ou dizer assim, não está dando nada, eu não estou vendo, eu não estou entendendo. Segue fiel, fazendo aquilo que Deus quer, meditando e buscando na palavra de Deus, cumprindo o que Deus quer de ti, que o que a parte dele Ele vai fazer. Mas você tem que fazer a sua parte, mas só a sua parte. Você não pode se desesperar. Ninguém aqui vai procurar emprego sem... Você vê que vai querer emprego sem nunca ter entregado um currículo.
Tem as partes que a gente tem que fazer, isso é óbvio. Mas tem coisas que você não precisa se desesperar e ir atrás. Se você está fazendo a sua parte, está buscando a Deus, está sendo fiel a Ele, pode ter certeza que na estação própria, no tempo certo, você vai frutificar. Pode ser que muitos olhem e dizem, rapaz, olha, floresceu aquele monte de flor, ficou bonitão, mas não deu nada. Calma, que vai vir os frutos. Talvez você está trabalhando, está batalhando, está se dedicando, está dando o seu máximo, mas parece que não veio. Calma, é na estação própria, você vai dar o seu fruto. Você tem que entender que Deus tem o jeito dele trabalhar, e a gente tem que buscar entender isso aí. Esperei com paciência no Senhor. O salmista diz, ainda bem que o salmista ensina tudo, né? É lógico que tem um salmo que ele diz, Senhor, apressa-te em me livrar-me, né? Ele já não estava aguentando mais. E às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está, esperei com paciência no Senhor, aleluia, né? Leve meus olhos para o monte. Mas tem hora que a gente está, Senhor, apressei-me em me ajudar. Aqui ele vai dizer, e cujas suas folhas não caem. Quando a gente vê sobre as folhas não caem, é algo relacionado a estar ligado diretamente a esse ribeiro de águas. Porque um pé de planta, quando ele não é regado, quando ele não tem contato com a água, ele vai secar, ele vai murchar. Pode ser que o pé de planta esteja ali a vida inteira e ele passe ali, pé de manga, ele não está dando manga, mas ele não murcha, ele não seca. Ele continua com essas folhas ali. O que a gente não pode é se afastar desse rio, porque a partir do momento que eu me afasto desse rio, as minhas folhas secam. E quando a gente fala de folha seca, ela é algo bem mais profundo, porque a gente começa a se entristecer, a gente começa a perder o contato com o rio de maravilhas de Deus, daquilo que Deus oferece para a gente de verdade. A gente se afasta do projeto de Deus para nossas vidas, e a gente se afasta da próxima estação de dar frutos. Quando a gente se afasta desse ribeiro de água, a gente começa a se afastar do plano de Deus para nós. E aquele fruto que a gente achava que ia dar, a gente começa a ficar cada vez mais distante. Quando uma árvore está toda seca, ela vai morrendo. Ela não vai dar frutos depois daquilo, ela vai morrer. O crente, por mais que ele esteja sem dar o fruto que ele queria no tempo certo, mas se ele estiver junto a esses ribeiros de água, as folhas deles vão estar sempre verdes, ele vai estar sempre com esperança. Ele vai estar sempre ligado. Ele não vai estar morto, ele vai estar conectado com a vontade de Deus. Ele vai estar ali, peraí, eu não estou dando fruto aquilo que eu queria, mas eu não estou seco. O crente não pode se deixar estar seco. O crente não pode se distanciar dessa presença de Deus a ponto dele morrer espiritualmente. A sua morte espiritual é pior de todas as outras coisas que você pode viver. Pior de qualquer coisa que você pode viver. Vai ter uns períodos de escassez? Vai, mas a sua folha não vai secar, porque você vai estar junto a ribeiros de água. Vão olhar para você no momento, rapaz, não está dando fruto nenhum. Suas folhas vão estar verdes ali, você vai estar firme e permanente. A árvore vai estar ali, ó, viva a zona lá. O vento vai bater, vai para um lado e para o outro, mas você vai estar ali em pé e nada pode te derrubar. Mas a partir do momento que você se afasta desses ribeiros de águas, que é Deus, aí você começa a se enfraquecer, você começa a secar e o galho seco se quebra sozinho. E a árvore se acaba e morre. Isso é que você não pode viver. Mas quando você está ali realmente ligado a isso, você vive uma vida diferenciada. E Deus tem bênçãos para ti. Aí ele vai dizer, e tudo o quanto fizer, prosperará. É algo que é muito maravilhoso. É só esse detalhezinho aqui que faz, sabe assim, a imensa diferença. Porque ele vem lá dizendo como eu não devo agir. Vem dizendo que eu não devo andar segundo o conselho dos ímpios, nem me deter no caminho de pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores, né? Vem dizendo que eu não devo fazer. Vem dizendo agora o que eu devo fazer. Ter o prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. E vai dizendo como eu serei, como essa árvore que vai dar fruto no tempo certo, que vai ter uma estação própria, que vai ser ali sempre ligada com o ribeiro de águas, que é o próprio Deus, né? Que nunca vou secar, vou estar ali, vou passar pelos verões da vida, mas eu estou ligado ali no ribeiro, as minhas folhas não vão secar, eu vou estar cheio de esperança, vou estar sempre ligado a Deus. Aí ele fecha tudo e diz, e tudo quanto fizer prosperará.
Aí ele chega no ponto ideal para o crente. Porque se tudo quanto fizer, é porque ele quer te abençoar em todas as áreas da tua vida, sem exceção. Ah, eu tenho um emprego maravilhoso, eu ganho muito, mas meu casamento é uma, sabe, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu esposo, minha vida é assim, meu casamento é bom, mas meus filhos são perdidos, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Ou às vezes você tem uma família legal, está bem ali na presença de Deus, mas você vive uma pindaíba financeira que não consegue pagar nada, vive de aluguel, é igual aquele hino, né? Não fala bonito, não prega bonito. Já ouviu esse hino já? Misericórdia, não acredito que aquilo é hino não. Eu achei que era meme, irmão, quando eu vi. E é um meme mesmo. Já ouviu, né, pastora? Não fala bonito, não canta, mas é escolhido. Misericórdia, Senhor. Então, parece que nada dá certo. Mas aqui ele vem trazendo para a gente que tudo quanto fizer prosperará. Então, peraí, mas eu tenho muita coisa que está dando errado na minha vida. Eu não estou prosperando em tudo. Então é porque eu tenho que voltar umas 2, 3 casas e ver o que eu fiz de errado nesses primeiros conselhos que eu dei. Será que eu estou ouvindo o que os ímpios estão falando? Será que eu estou me detendo nesse caminho? Será que eu estou ouvindo os conselhos? Será que eu estou me assentando na roda dos escarnecedores? É aí que eu tenho que começar a ver. Pô, a palavra de Deus em prática é isso. Aí você começa a rever onde você está errando. Será que você está tendo prazer na lei do Senhor mesmo? Será que você tem uma relação boa com a Bíblia? Com os conhecimentos práticos? O livro de Provérbios traz tantos ensinamentos financeiros para a gente, que assim é enriquecedor. Quase todo judeu é rico, é bom de negócio, é tudo porque eles usam a palavra de Deus. Não é aula de economia, não é coisa, sabe, do outro mundo, futurística não, que esses caras vê. Eles veem aqui uma coisa que está há milhares de anos já. E é aqui que eles tiram. E eles são ricos. Mas a gente não, a gente é ocidental, a gente é cristão, a gente conhece tudo, sabe tudo e faz curso, faz não sei o que, isso e aquilo. Mas a gente não consegue ser próspero. Então a gente tem que aprender a se meditar na lei do Senhor, entender o propósito dela para a minha vida e para a sua vida. Aí a gente vai continuando e assim a gente vai ser próspero em tudo. Mas esse próspero em tudo, nessa noite aqui, eu quero crer que tudo quanto tu fizer, não só essa noite, mas tudo quanto tu fizer, Deus colocar no teu coração, na tua vida, nos teus caminhos, na tua mente, os desejos do teu coração, os teus sonhos, tudo isso tu prosperarás. Teu casamento, que talvez até hoje pudesse ser algo conflituoso, mas você vai sair daqui com ele, já garantindo a sua vitória de um casamento abençoado. Ah, irmão, mas o meu marido nem é crente, ele é um cachaceiro. Ai, a partir de hoje ele é um homem de Deus, um servo do Senhor. Você vai sair daqui determinando a sua vitória sobre isso. Seus filhos serão abençoados, serão, sabe, servos do Senhor, serão verdadeiramente herança de Deus para a sua vida, serão maravilhas de Deus, serão flechas na mão do valente. Esses serão teus filhos, assim como a palavra diz. É isso que a palavra de Deus diz dos teus filhos, que eles serão como flecha na mão do valente. Aí você, mas meu filho está na facção, meu filho está na situação X, meu filho é isso, aquilo, é um nó cego, meu filho me odeia. Mas a partir de hoje você vai profetizar bênção sobre os teus filhos e a tua família, e ele vai ser bênção sobre ti. Ele vai te honrar e vai honrar a Deus, assim como Deus quer que ele honre, porque você vai determinar a vitória aqui nessa noite sobre isso. Você talvez no seu emprego lá, que você está recebendo um salário mínimo lá, igual diz o hino, né? Que recebe um salário mínimo, vive de aluguel e é tudo. Mas tem gente que vive com salário mínimo e consegue viver mais abençoado do que muita gente que ganha 5, 10 salários mínimos. E você vai tomar posse, além desse valor, eu creio que vai aumentar, porque hoje realmente está difícil viver com salário mínimo, viu? Além desse salário aumentar, o quanto Deus colocar na tua mão, o valor que for, o valor que Deus colocar na tua mão, do teu salário, da tua renda. Talvez aqui quem não tem renda fixa, quem não tem salário, quem não tem um emprego fixo, mas faz alguma coisa, um bico que aparece dinheiro vez ou outra, vai aparecer 100, 120,
esse dinheiro é o dinheiro que Deus vai usar para ser abençoado, que vai abençoar a tua casa, que vai abençoar o teu lar, que vai trazer sustento para a tua casa, que vai pagar todas as tuas dívidas. É com esse dinheiro que parece ser pouco, que muita gente amaldiçoa, esse dinheiro é pouco, esse dinheiro vai ser abençoado na tua mão, na tua casa, ele vai pagar toda a tua vida, todas as tuas dívidas, vai alimentar a tua família, ele vai fazer com que você ainda consiga passear com esse dinheiro. É isso que Deus quer para ti. Quando você amaldiçoa aquilo que você tem, o seu salário, o seu emprego, ele vai ser amaldiçoado mesmo. Esse meu saláriozinho, sabe, seu salário não presta para nada. É assim que esse teu salário vai ser, se tu usar ele assim. Mas hoje você vai abençoar esse salário que você ganha. O pouco vai ser muito. O pouco vai ser muito. E assim como fostes fiel no pouco, no muito Deus te colocarás. Porque Deus, ele honra. Ele tem o tempo dele de honrar as pessoas. Ele tem o tempo dele de fazer maravilhas na vida da gente. Ninguém já chega sentando na janela, né? Primeiro tem um tempo de trabalhar. Tudo é uma questão de colheita, de semeadura. Eu tenho que jogar a semente primeiro, para lá na frente colher os frutos. Então a caminhada cristã para ser abençoada, ela também é assim. Eu entrei na igreja hoje, rapaz, casa, carro, tudo. Tem gente aqui que perde, né? Infelizmente tem gente que entra na igreja e perde tudo, né? Ganhou de forma ilegal, aí Deus tira tudo também. Mas o que Deus tem preparado, com esse que parece ser pouco, com esse que muitas das vezes tu tem reclamado dele, é o que Deus tem preparado para te abençoar. Muitas vezes mais. E as pessoas às vezes vão perguntar: pá, mas como é que fulano consegue viver ganhando só isso aí? É porque tu não vive disso. Tu vive da provisão de Deus. Tu não vive desse salário mínimo. Tu não vive desses bicos que tu faz. Tu não vive desse que tu diz pouco que tu ganha. Tu vive daquilo que Deus provê de dia e de noite. Porque a gente vive, o crente vive verdadeiramente como o povo no deserto que vinha o maná todo dia. E todo dia era uma bênção nova, algo diferente. Todo dia você vive sendo alimentado por Deus. Porque o dia que eu me alimentar por aquilo mesmo que eu faço, é do meu jeito, eu não estou precisando mais de Deus. E a dependência de Deus é receber o maná todo dia de manhã, ir lá buscar. E é assim que Deus quer que nós venhamos viver. Nunca vai faltar sobre a tua casa. Nunca vai faltar. No Salmo 128 que eu li, ele vem dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É como se eu tivesse feito a junção de tudo aquilo que eu li do Salmo 1. Mas aqui ele não vem falando somente não anda segundo os conselhos ou medita na lei do Senhor. Ele vai dizendo sobre temer ao Senhor. O que eu consigo compreender aqui é o quê? É que esse homem, ele já fez tudo aquilo lá. Ele já entende a lei do Senhor, medita nela dia de hoje, e nisso criou um temor nele. Criou um respeito. Temor não é ter medo de Deus. Não quero nem falar com Deus, eu não quero nem orar porque eu tenho medo. Não. É honraria. É você conseguir honrar a Deus. É você ter respeito. É você, sabe, realmente dar aquilo que é digno do Senhor. Quando você honra a Deus, você realmente coloca a Deus no lugar que é dele. E você se coloca no lugar onde é o seu. E aqui ele vai dizendo: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é caminhando no caminho de Deus. Aí ele vai dizer: pois comerá do trabalho das tuas mãos. Isso aqui é porque Deus quer que a gente prospere da capacidade que Ele nos deu. E todo mundo aqui, Deus tem capacitado com alguma coisa. Talvez, rapaz, não sei fazer nada. Não sabia até hoje. A partir de hoje Deus te capacitou. Ele te capacitou faz tempo. Você que talvez não sabia, mas Ele tem te capacitado para algo, porque é disso daí, do trabalho das tuas mãos, da tua qualidade, daquilo que Deus te capacitou, da capacidade mental, física, do trabalho das tuas mãos, daquilo que tu sabe fazer, da costura, naquilo que Ele te colocou, naquilo que Deus te capacitou. É disso que tu vai viver. Ele vai te abençoar. Ele te escolheu, te capacitou de algo maravilhoso para que tu possa prosperar e viver bem disso. Não é somente viver para viver as mínguas, não. É viver e viver bem daquilo que Deus te capacitou. Porque Ele vai dizer que tu vai comer do trabalho das tuas mãos. Sabe? Se alimentar mesmo, se fartar.
não é migalhas. É porque tu não vai depender das outras pessoas. Quando eu falo quando a Bíblia diz que tu vai depender do trabalho das tuas mãos, é que tu não vai depender de migalha dos outros. Tu não vai precisar de estar sempre, me dá uma cesta básica, estou precisando isso, aquilo. É porque aquela capacidade que Deus te deu vai ser suficiente para abençoar a tua casa, a tua vida e a vida de muitos. Aquele teu negócio, aquela área que tu está trabalhando, aquilo que tu está se capacitando, para isso que tu está estudando e se capacitando, é sobre isso que Deus vai te usar para sustentar a tua vida. Tu vai viver bem disso. Tu nunca vai precisar de ajuda dos outros, tá pedindo dinheiro emprestado, de estar pedindo, cesta básica ou qualquer coisa de ninguém, irmão. Não estou conseguindo pagar a conta tal, me empresta tanto, me empresta isso, não. Deus vai te colocar no lugar onde tu vai ser abençoado, e tudo que tu precisar vai ser desse teu trabalho. E tu ainda vai usar isso para abençoar a vida de outras pessoas e para abençoar a obra do Senhor, que é a vontade dele. Mas aqui ele vai dizendo, feliz serás. Quando ele diz feliz serás, aí que eu acho que para os dias de hoje, isso aqui é muito importante. Hoje em dia a felicidade ela é uma coisa muito rasa e rara no meio do mundo, na verdade, até no meio cristão. Muitas pessoas servem a Deus, mas não são felizes. E como eu falei sobre prosperidade, e a gente falou no capítulo 1 de Salmo, ele vai falar, tudo que tu fizer prosperará. Então se está tudo indo bem em todas as áreas da tua vida, provavelmente tu será feliz. Mas hoje as pessoas vivem em um vazio, em dúvidas, medo, desesperança. Mas eu sou crente, eu sou fiel, eu sou isso, aquilo. Mas a ansiedade, a depressão invade o meio cristão. E é triste e terrível isso. Eu queria que não fosse verdade, mas todo mundo tem incerteza sobre o amanhã, sobre alguma coisa. E isso tem atacado os crentes. E tem tirado a prosperidade. Tem tirado muitas bênçãos das nossas vidas. Mas aqui ele vai falando que o homem que teme ao Senhor é porque ele confia, ele acredita, ele entende. Ele feliz serás. Ele coloca todo esse medo, toda a ansiedade, todas essas preocupações, ele coloca diante de Deus. Ele não somente, busca viver isso, busca trabalhar e se matar e fazer todas as coisas com as próprias mãos, porque vai dizendo aqui que o trabalho das tuas mãos comerás. Mas não é para tu se matar com ele e achar que disso tu vai fazer tudo e isso vai ser a solução. Não, tu ainda vai continuar vivendo da dependência de Deus, porque é Ele que vai te abençoar nesse teu trabalho, Ele que vai te abençoar nessa tua vida, e tu viverá feliz. Que eu acho que é uma das maiores bênçãos, sabe? Você ter a certeza de que Deus está na tua vida. Não tem nada mais maravilhoso, não tem nada, melhor do que você acordar e saber, eu sei que o Senhor vive em mim, que o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, que Deus habita dentro do meu coração. Todas as outras coisas serão insignificantes, todas as outras coisas serão de menos importância. E se você tiver isso, pode ter certeza. Lá vai dizendo, feliz serás. Não é qualquer felicidade não, é uma felicidade verdadeira. E te irá bem. Que aí volta para a prosperidade lá. Em tudo que tu fizer, meu irmão, você vai se dar bem. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada aqui que Deus queira na tua vida que seja amaldiçoado. Deus não escolheu, não, mas isso aqui vai ser igual o espinho de Paulo, vou botar uma maldição. Deus não quer maldição na vida de ninguém. Deus é um Deus de bênçãos. O que Deus tem para nós é maior do que nós pensamos, ou imaginamos, ou do que nós já vimos, ou sentimos. Deus tem escolhido bênçãos para nós aqui nessa vida. Pedro, quando chega para Jesus, diz assim, acho que foi Pedro, vai dizer, o que tem para nós aí? Nós deixamos mulheres, casa, deixamos tudo para te seguir. O que tem nós? Jesus vai dizer 100 vezes mais, aqui nessa vida, e ainda o céu lá. Então o propósito de Deus na salvação é o céu, mas tem 100 vezes mais de tudo aquilo que tu deixar. Deus tem bênçãos aqui nessa vida para mim e para você. Deus quer te ver próspero, quer te ver rico, quer te ver abençoado. Mas se você não andar conforme a lei do Senhor, você não vai usar essa bênção para um bom propósito. Por isso que Deus não tem abençoado muitas pessoas. Não adianta Deus te dar dinheiro se tu vai usar isso para a maldição tua, da tua família, para tu se perder, para tu se desviar. Mas se tu for usar as bênçãos do Senhor para tu ser abençoado, abençoar a tua família, abençoar a obra do Senhor, é lógico que Ele vai abençoar. Deus está esperando alguém para deixar milionário aqui para abençoar essa igreja. Levanta a mão aí, irmão, seja o próximo. Mas você tem que andar nesse caminho, fazer a vontade de Deus. Você vai ser fiel se cair 1 milhão hoje na tua conta?
Essa é a questão. Então você tem que ter esse prazer na lei do Senhor. Você tem que meditar nisso e andar e fazer conforme a vontade dele, e tudo irá bem. Há vários ministérios dentro da igreja. Vários. Mas tem um que é chamado de mantenedor. Eu acho que é um dos ministérios melhor que tem. É alguém que Deus abençoa ele financeiramente muito, para que ele possa abençoar a obra de Deus. Mas é abençoar de verdade. Ele vai ser abençoado e ele não vai ter pena de custear as coisas de Deus. Vão estar precisando de levantar um muro ali e tal, não sei o quê. Rapaz, eu dou todo o tijolo, eu dou tudo isso. É um mantenedor. E é um ministério. E Deus abençoa essa pessoa. Não estou falando aqui, irmão, para tu, pai, eu não tenho dinheiro, seu pai, pegar da conta de luz lá de casa lá e vou pagar isso aqui da igreja. Não, irmão. Se Deus fizer isso, falar para você fazer, faça. Mas não estou falando para você fazer isso, não. Não faça nada pela emoção. Não faça nada pela emoção, tá? Então eu vou fazer uma loucura aqui. Às vezes Deus abençoa essa loucura, mas não faça nada pela emoção. Faça orientado por Deus. Faça orientado por Deus, para depois você não culpar Deus por certas coisas. Mas tem pessoas que Deus coloca esse ministério. E como eu quero ser abençoado com esse ministério, irmão? Como eu quero ser abençoado com esse ministério? E assim, acho que até é o tipo da coisa que não é muito legal falar, mas muitas das vezes eu já abençoei muito a obra de Deus. Quando eu ganhava um salário mínimo, eu sempre dava muito mais. Também eu morava com a minha mãe, pagava só a conta de energia da casa. E eu sempre desfrutei muito de oferecer mais na casa de Deus. Nunca tive muita pena de dar nada para Deus. E Deus sempre me abençoou. Passei num concurso, fiz um voto com o Senhor que a primeira coisa que se eu passasse com o meu primeiro salário integral, eu ia dar para Deus. E eu dei. E sempre quando tive a oportunidade, eu sempre abençoei. Às vezes com sacrifício eu abençoei a obra de Deus. Às vezes com sacrifício, sabe? Ofereci 1.500 e às vezes com sacrifício sempre dei. Estou falando isso aqui, irmão, não é para me engrandecer não, até porque eu nunca falei essas coisas, até porque eu acho muito feio falar isso. Mas é porque é algo necessário. E às vezes as pessoas veem, a pessoa é abençoada e tal, mas quanto tu às vezes já olhou para a obra de Deus e falou, cara, eu vou fazer isso. Às vezes o pastor tem que estar aqui pedindo, se matando, suando, meu Deus, eu tenho que pagar isso, tem que ser isso e aquilo. Aí o irmão, é mesmo, né? Acho que eu vou lá ajudar. Pega aqui, irmão, pastor, R$20. É válido, irmão. Mas às vezes a gente pode fazer um pouco mais pela obra de Deus. E às vezes a gente não faz. A obra de Deus é carente, não é o governo que ajuda aqui. Pergunta se o governador pagou alguma coisa aqui, o governador, o prefeito, deputado, alguma coisa. Não tem, irmão. Essa obra aqui é mantida por vocês. Mas tem mês que varia, que eu tenho certeza. Tem mês que é uma bênção. Mas tem mês, irmão, que tem irmão que não dizima, tem irmão que isso, tem irmão que não é aquilo. Só que o pastor não vai ficar chorando aqui na frente da igreja. Irmão, a igreja está... Não estou conseguindo pagar nem nada. O pastor não vai ficar fazendo isso. Ele vai falar palavras de bênção sobre a tua vida, que é para tu ser abençoado e abençoar a obra dele. Mas se você não conseguir pegar a bênção para ser abençoado, você não for abençoar a obra dele, com certeza você também não vai prosperar. Você às vezes é abençoado só uma vez, que você não abençoa a obra, não entendeu o propósito de Deus. Tu acha que Deus quer abençoar a igreja dele para quê? Só para tu gastar dinheiro, viajar para a Disneylândia e conhecer o Mickey, alguma coisa assim? Você acha que esse é o propósito de Deus na tua vida, de te abençoar, de deixar rico? É para que tu abençoe a obra dele. É para que tu abençoe a vida de pessoas, irmãos, pessoas passando dificuldade dentro da igreja. E às vezes está do teu lado, a pessoa não tem coragem de dizer. E às vezes você nunca abençoou ninguém. É, irmão. A obra de Deus é isso. Às vezes você tem, irmão. Às vezes você tem e às vezes a gente não faz. Às vezes a gente fica desapercebido. E a gente tem que orar para o Espírito Santo tocar na gente nisso aí. É uma coisa difícil de ser tocado, né? A gente nunca vê. A gente vem para a igreja. Eu vou para a igreja só para adorar a Deus. Eu não quero olhar para ninguém. O irmão está passando fome do teu lado e tu não está vendo. A gente tem que ser sensível à dificuldade do outro, à necessidade. Deus quer te abençoar para tu abençoar pessoas. Deus, Ele nos abençoa para que a gente realmente seja um instrumento dEle na terra. Deus não vai mandar cair dinheiro do céu para abençoar pessoas ou para abençoar a obra.
Ele quer te abençoar para tu abençoar a obra, para tu abençoar pessoas. Mas se você não entende o propósito, ela cai aqui uma vez em ti, e ela não fluiu mais, não vai para lugar nenhum. E nunca mais cai, porque tu já está cheio. Tu já está cheio, não tem mais por que cair. Tu não distribui. Então, feliz serás, e em tudo te irá bem, em tudo. Esse texto aqui fala do homem, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mas é relacionado geralmente ao homem. Vai dizer no versículo 3: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Aí eu leio hoje isso aqui no século 21. O que quer dizer a mulher frutífera como uma videira frutífera ao lado da tua casa? Para a gente não tem muito significado, mas para o judeu isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a videira é... Quem sabe qual é o fruto da videira aí? Quem sabe dizer? Ó, o meu irmão ali estudou ali. A uva, a videira, ela dá a uva que traz o vinho, que significa felicidade, que significa inúmeras coisas dentro do meio cristão. O vinho, ele tem propriedades curativas. Inclusive Paulo manda que, esqueci o nome do discípulo dele, Timóteo, tome vinho para curar uma ferida da barriga dele. Essa esposa aqui significa uma mulher prudente, que dá alegria para casa, que vai ser cura dentro do lar, que vai manifestar as bênçãos de Deus dentro da casa. É isso que significa aqui. A irmã já anotou ali já. Ela vai ser como uma videira agora frutífera dentro de casa. É isso que Deus quer, que você seja como uma videira frutífera, sabe? Já pensou? Tem um provérbio que diz da mulher rixosa, né? Mas o homem que teme ao Senhor, ele não vai ter uma mulher rixosa. Você está falando de relacionamento. Você, mulher que teme ao Senhor, tu não vai ter um marido rixoso. Tu vai ter um marido, a mulher vai ter um marido e o marido vai ter a esposa como uma videira, como coisa de bênção na sua casa, que traz cura, que traz bênção, que traz alegria dentro do lar. É isso que Deus quer para dentro dos casamentos. Por isso que em tudo irá bem. Não é só nas finanças, é em todas as áreas. Relacionamento é na questão da saúde. Quantos enfermos nós temos dentro da casa de Deus hoje em dia? Eu não vou falar porque está gravando. Mas tem uma pessoa dentro da igreja, lá no Templo Central, na sede, que ele tem uma enfermidade. E eu entro na igreja e aquilo me incomoda. Não a enfermidade dele, mas nós hoje como crente, que se diminuiu alguns sinais no meio de nós. Isso às vezes me deixa triste. O errado não é o irmão, o errado é nós. Eu me sinto errado. Eu me sinto errado. Porque eu já vi e vivi muitos milagres visíveis. Acho que aqui os irmãos que estão há mais tempo na igreja, pastor Apólio, pastor São, já viram muitas coisas. Hoje em dia a gente vê bem menos. É em todos os lugares. É no ministério. Não é isso não. É em todos os lugares. E hoje em dia a gente vê cada vez menos. Esse erro aí não está em Deus. Deus parou de fazer, não. É a gente que parou de observar, de ler, de meditar e de ter prazer na lei do Senhor. Porque a palavra dele diz lá que os sinais seguirão os que crê. Então a gente está crendo bem menos. E eu me sinto culpado, eu estou precisando orar mais, porque eu preciso orar para olhar para um cadeirante e dizer: levanta-te e anda. Não tem enfermidade, irmão, não tem doença. Hoje a gente coloca coisas assim acima do... Deus, tá com a dor de cabeça, vem aqui que eu vou orar, Deus vai te abençoar. O cadeirante está ali, o cancerígeno, o aidético, não, isso aí... Parece que as manifestações diminuíram, mas não foi porque Deus diminuiu ou ficou mais fraco. É porque a gente parou de buscar. A gente parou de acreditar, a gente parou de interceder por isso. Mas ainda está em nós isso. Deus tem chamado, ainda tem preparado pessoas para isso. Ele quer te preparar para coisas maravilhosas. Ele quer preparar para o teu ministério ser algo grande e glorioso. Ele quer preparar para você prosperar na sua célula. Você ser um líder de célula dinâmico. Ser um líder de área, de região. E onde você colocar, você vai ser, próspero na sua célula.
Os frutos serão grandes. Em todas as áreas te irá bem. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E Deus quer te fazer frutificar também para ganhar almas. Fique de pé nessa noite.